Vou te denunciar, seu traste. Irresponsável. Bom dia. Tudo bom? Eu preciso sentar o pai na frente. O pai tem que ser sentado na frente. Tudo bem? Tudo. Já pediu plus por isso. Ah, não é plus não. Mas eu não pedi. Ele é mais caro? Mas não é plus não. Ah, mas veio no mais caro. O outro era daria R$7. Esse aqui deu R$11. Então faz o seguinte, eu vou cancelar aqui. Não, eu tô com ele aqui fora, eu não vou agora. Não, já cancelei já. Querido, Pode fechar pra mim. como é que você faz uma coisa dessa? Eu tô aqui com um idoso, você é um irresponsável. Vou te denunciar, seu traste. Irresponsável. Espera aí. Esse vagabundo aí, é que ele não vai ficar idoso, ele não tem ninguém idoso na família dele.